Curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, do versículo 37 até o 41, e mais uma vez Jesus se depara com essa questão dos fariseus que viviam com essa preocupação com a parte exterior, mas a vida interior deles era uma vida que estava longe de Deus. Vocês se lembram quando Jesus disse que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus? É assim. Os fariseus faziam belas orações, aparentemente eles se mostravam como pessoas muito santas. Vocês se lembram que no capítulo 23 do Evangelho de São Mateus, Jesus diz assim: tá vendo os fariseus, os doutores da lei que sentam lá na cátedra? Façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. São esses, chamados politicamente corretos. Por fora, tudo bonitinho, mas a vida longe, muito longe de Deus. Estão aqui preocupados com questões de lavar mãos, uma questão mais ritual, e Jesus simplesmente está dizendo para eles: olha, vocês são insensatos. Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Jesus agora está se referindo a ele. Ele é o Senhor. Antes, dá esmola do que vós possuís e tudo ficará puro para vós. Porque eles iam nas casas das viúvas, faziam belas orações lá e depois sugava todo o dinheiro das viúvas. Agora Jesus está dizendo: pratique a caridade, faça o bem. É isso que Jesus está questionando. E é um questionamento que nós precisamos fazer. Nós somos do tipo politicamente correto, que pela frente tudo está, aparentemente está tudo bem, mas o coração, a vida interior, a vida com Deus está muito longe. E hoje, meus irmãos, nós comemoramos Santa Teresa d'Ávila, virgem e doutora da Igreja, reformadora do Carmelo. Na verdade, os Carmelos, no tempo de Santa Teresa, estava justamente dessa forma. Aparentemente, por fora, tudo bonito, mas interiormente, no interior, as irmãs já não estavam mais vivendo aquilo que a Constituição Carmelitana pedia. Santa Teresa d'Ávila também estava nesse caminho aí. Até que ela começou a passar por todo um processo de conversão, de mudança de vida, principalmente quando ela teve uma experiência profunda com Jesus, que estava flagelado, aquela imagem de Jesus flagelado. E ali ela percebeu que ela estava flagelando nosso Senhor Jesus Cristo. Ela chorou e mudou de vida. E ela teve também uma experiência sobre o inferno. E muitos anos depois ela conta que
que aquela experiência marcou ela profundamente, ao ponto de quando ela lembrava, parecia que tinha sido naquele momento que ela tinha vivido aquela experiência. E aí ela mudou de vida. Mas quem é Santa Teresa d'Ávila? Aqui eu quero abrir um parêntese e me perdoe eu falar, mas é porque é importante para a nossa espiritualidade. O ano que vem, ano de 2025, no mês de março, eu e Vanúzia faremos uma peregrinação para lá para o lado da Turquia, Éfeso, e faremos os caminhos de São Paulo. Para quem quer se aprofundar dos caminhos de São Paulo, imagina você ir lá e saber que São Paulo pregou ali aconteceu a conversão das pessoas, e você, quando lê as cartas dele, dizer, eu estive nesse lugar, eu vi como é que foi assim que aconteceu. Essa é a primeira peregrinação, no mês de março. A outra é no mês de novembro, que iremos fazer a Espanha e Itália. Na Espanha, Garabandal, e também iremos para Ávila. E lá nós iremos para ver o lugar onde Santa Teresa viveu. Eu abri esse parênteses por causa de nós estarmos hoje lembrando a memória de Santa Teresa d'Ávila. Mas quem foi ela? Fechando o parênteses agora, voltemos ao que eu estava falando. Mas quem é essa Teresa d'Ávila? Teresa, ela era filha de Alonso Sanches de Cepada e Beatriz d'Ávila e Arrumada. Ela nasceu no ano de 1515 na Espanha. Teve educação esmerada e muito cuidada pelos pais. Gostava de ler histórias de santo, chegando a fugir de casa com seu irmão para dar a vida por Cristo, tentando evangelizar os mouros. Os mouros aqui são os muçulmanos. Santa Teresa, ela soube que muitos franciscanos tinham ido e tinham dado a vida, morrendo, evangelizando. Aí ela quis também, então ela, pequena, ela sai com o irmão dela em busca desses tais mouros, para que ela pudesse morrer como os franciscanos morreram. E aí ela encontrou o tio, e o tio disse, mas para onde é que vocês estão indo? Ela estava fugindo de casa, estamos indo para sermos santos e morrer, porque nós queremos ver Deus, nós queremos ver Deus. Sua mãe, ela faleceu quando Teresa tinha 14 anos. Então seu pai a levou para estudar no convento das Agostinianas de Ávila. Quando leu as cartas de São Jerônimo, disse a seu pai que iria se tornar religiosa. Seu pai não queria, mas com 20 anos ela fugiu para o convento das Carmelitas da Encarnação, em Ávila. Viveu no convento da Encarnação, ficando muito doente. Por 3 anos, seu pai a tirou do convento para ser tratada. Então, 3 anos ela doente. Aí os pais trazem ela para casa, praticando a oração mental, seguida pelo livro O Terceiro Alfabeto Espiritual. Olha, esse livro ele tem traduzido em português, procura aí na internet que vocês vão encontrar, porque esse livro foi o livro que marcou a vida de Santa Teresa, do padre Francisco de Osuna. Recuperou sua saúde e retornou ao Carmelo. Com muita amabilidade e caridade, conquistava todos conversando no locutório do Carmelo.
Após 25 anos no Carmelo, pede permissão ao provincial, o padre Gregório Fernandes, para fundar novas casas com uma vida mais austera e com menos irmãs, visto que onde ela morava havia mais de 200 freiras. Apesar da maioria ter ido contra, Santa Teresa continuou com sua missão, fundando várias casas com o apoio de 2 frades carmelitas, o superior Antônio de Jesus de Herédia e Juan de Ipes, São João da Cruz. Conseguiu, depois de muita luta, a autorização de Roma para separar a Ordem das Carmelitas Descalças, por usarem roupas rasgadas e sandálias, ao invés de sapatos e hábitos das Carmelitas calçadas, ordem a quem pertenciam. Deixou para São João da Cruz a missão de continuar fundando novos conventos, escrevendo também o pedido de Santa Teresa, as regras para os mosteiros masculinos. Ela realizou uma grande reforma na ordem das Carmelitas Descalças. Fundou vários conventos, 32 mosteiros, 17 femininos e 15 masculinos, com uma rígida forma de vida, trabalho e silêncio. Não foi fácil. Essas reformas, essas fundações de outros mosteiros, não foi fácil. Ela sofreu muito para que tudo isso acontecesse. Santa Teresa foi considerada muito inteligente e deixou várias obras escritas, como o Livro da Vida, O Caminho da Perfeição, Moradas e Fundações, entre outros, as moradas tão conhecidas nos tempos de hoje. Muitas pessoas fizeram o curso sobre as moradas de Santa Teresa, que na verdade são escritos maravilhosos. São maravilhosos. Com uma forte doutrina que dirige a alma até uma espiritualidade com Deus. Porque a nossa vida, meus irmãos, é essa. Nós precisamos passar por experiência e saber que Deus está no centro da nossa vida, que Jesus é o Senhor da nossa alma, de todo o nosso ser, e que as coisas deste mundo passam. Então, Santa Teresa, com esses livros, ela vai nos levando a essa intimidade grandiosa, nos levando a entender que nós precisamos renunciar às coisas dessa terra e saber que o nosso centro é Deus. Com base na espiritualidade das carmelitas, que são os 4 degraus do coração, o recolhimento, olha, o que é preciso para que nós levemos realmente uma vida santa, o recolhimento, a quietação ou a quietude, a união e o arrebatamento. Santa Teresa vai falando, ensinando a nós sobre essas questões das distrações, que nós precisamos, para rezar bem, nós precisamos encontrar um lugar que tenha muito silêncio. E aí nós vamos meditando, e ela ensinava que a meditação principal que nós deveríamos fazer da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E já não era novidade, porque os santos sempre viveram isso. Quando nós vamos meditando a paixão do Senhor, nós vamos nos encontrando com Ele, nós vamos nos unindo a Ele, porque nós vamos vendo os nossos sofrimentos de cada dia. Um anjo, em uma das experiências profundas que Santa Teresa teve, um anjo transpassou seu coração com uma seta de fogo. Fato este que é comemorado pelo Carmelo com a festa da transverberação do coração de Santa Teresa no dia 27 de agosto.
Ela estava ali, um anjo veio e transpassou. E Santa Teresa viu no corpo dela e na alma o que significa amar a Deus. O amor a Deus. Que experiência! Ela tinha o dom de predizer o futuro e de ler as consciências das pessoas. 8 anos antes de morrer, foi-lhe revelado a hora de sua morte, aumentando mais ainda o seu amor a Deus e às orações. Imagina, meus irmãos, Jesus mostrando para essa mulher: você vai morrer tal dia. Que preparação que ela não deve ter feito. E como nós não sabemos, meus irmãos, vamos nos preparar mais ainda, não é verdade? Nos preparemos mais ainda, porque pode ser hoje, como pode ser amanhã, como pode ser daqui a 10 anos, nós não sabemos, então vamos nos preparar. Santa Teresa, ela morreu no dia 4 de outubro de 1582, com 67 anos de idade. Depois de uma viagem para encontrar com a duquesa Maria Henriques, ficou por 3 dias de cama, pois estava bem debilitada, e disse à beata Ana de São Bartolomeu. Olha o que foi que ela disse para a beata, meus irmãos. Finalmente, minha filha, chegou a hora da minha morte. E na hora de sua morte ela disse: ó Senhor, por fim chegou a hora de nos vermos face a face. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Se nós fomos criados, meus irmãos, para conhecer a Deus, amá-lo, reverenciá-lo e adorá-lo, e isso tudo vai se realizar na sua plenitude no céu. Santa Teresa, que passou por todo esse sofrimento da reforma do Carmelo, como eu disse antes, que não foi fácil. Quando chegou o momento de ela ir ao encontro do Senhor, ela diz: ó Senhor, por fim chegou a hora de nos vermos face a face. Meu Deus do céu! Eu espero, meus irmãos, que eu esteja bem preparado no dia da minha morte, para que eu possa ir ao encontro do Senhor sem nenhum problema de consciência. Porque para Santa Teresa falar isso é porque ela não tinha problema de consciência, você está entendendo? Imagine, Deus me livre, eu estar em estado de pecado mortal. Aí vai-se com problema de consciência, sem o arrependimento, saber que vai se encontrar com o Senhor para receber a sentença final e a sentença ide para o fogo eterno? Jamais. Mas Santa Teresa, na vida de santidade que ela viveu, olha como é que ela diz. Vou repetir de novo: ó Senhor, por fim chegou a hora de nos vermos face a face. Estão vendo como é que os santos morrem? Nós deveremos morrer dessa forma, meus irmãos, aspirando por esse desejo de contemplar a Deus, de viver com Ele eternamente no céu. Mais uma vez eu digo, sem problema de consciência. Ela foi sepultada em Alba de Tormes, onde estão suas relíquias. Depois de sua morte, e até os dias de hoje, seu corpo exala um perfume de rosas e se conserva intacto, incorruptível. Seu coração, conservado em um relicário, em Alba, na igreja das Carmelitas, tem uma profunda ferida de quando foi marcado pelo anjo. Se lembram daquele momento em que ela estava lá rezando e um anjo veio e perfurou o coração dela? Santa Teresa
foi canonizada no dia 27 de setembro de 1970 pelo Papa Paulo VI, que lhe conferiu o título de doutora da Igreja, e sua festa é comemorada no dia 15 de outubro. Nada te perturbe, dizia ela, nada te amedronte. Tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. Que Santa Teresa d'Ávila nos conceda a graça da verdadeira santidade. Que realmente, meus irmãos, nada nesta vida nos perturbe. São Paulo já dizia isso na carta aos Filipenses: não vos inquieteis com nada. Quem tem Deus tem tudo. Olha, e quando ela diz que quem tem Deus tem tudo, não é uma questão de materiais, coisas materiais. É que Deus já é tudo. Então, quem tem Deus tem tudo, porque Deus é tudo. Você está entendendo? Nós não precisamos mais de nada quando nós reconhecemos verdadeiramente que Deus é o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima. Deus, pelo vosso Espírito, suscitar-te Santa Teresa para indicar à Igreja um novo caminho na busca da perfeição. Concedei-nos encontrar sempre alimento em sua doutrina espiritual e ser inflamados pelo desejo da verdadeira santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Essa é a oração que nós, sacerdotes, rezamos no dia de hoje, no sacrifício da Santa Missa. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quem tem Deus, tem tudo.